eu conversei também com o deputado federal Lincoln Portela. Ele falou sobre a reforma da Previdência, ele também é contra a reforma da Previdência e ainda falou de algumas verbas, emendas parlamentares que foram destinadas para Paracatu. Deputado, muito obrigado por aceitar o convite da TV Minas Brasil e bem-vindo à emissora. É um prazer muito grande estar aqui com os telespectadores da TV Minas Brasil. Eu que fiz televisão 17 anos na TV Minas, em Belo Horizonte, estar com você, Renato. Prazer muito grande. Deputado, o senhor está passando por Paracatu e conhecendo um encontro aqui com a missionária Marli Ribeiro, que é vereadora, e também com o missionário Paulo Ribeiro, e o senhor que destinou várias verbas, várias emendas parlamentares aqui para projetos para ajudar na melhor qualidade de vida da população, Foram inúmeras, o senhor lembra quantas? É verdade, nós já enviamos quadras para o esporte, pelo menos 2, se não me engano. Estamos inaugurando agora pista de skate, eu vi a filmagem, ficou de fato muito bonita. E a questão do esporte é fundamental para tirar os jovens das drogas, para que eles possam exercitar de alguma forma, queimar um pouco as energias que têm, se relacionarem. É um espaço social também. Daí a preocupação da vereadora Marli nesse contexto, porque ela também é envolvida com essa questão de comunidades terapêuticas e sabe a luta que é com os jovens brasileiros que estão hoje envolvidos nas drogas. E agora estou também enviando emendas de orçamento para a área da segurança pública e também para a área da saúde. A área da segurança pública em si, a área da segurança pública para a Polícia Militar e também mais verbas para a saúde aqui na cidade. Isso porque nós sabemos da seriedade que a vereadora Marli tem e como também a Prefeitura tem destinado os recursos com competência. Isso é muito importante e faz isso porque há uma fiscalização também da vereadora Marli nesse contexto. O senhor, exerce aí, já falei no início, o 5º mandato como deputado federal, e tem as principais bandeiras, Hoje, uma das discussões, por exemplo, do momento é sobre a reforma previdenciária, a reforma da Previdência, Qual que é o posicionamento do senhor em relação a esse assunto? Renato, a reforma da Previdência, da maneira que veio, é literalmente um absurdo. Primeiro, não se faz uma reforma de fora para dentro. A reforma tem que ser de dentro para fora. Primeiro, ver os gargalos, ver os problemas, ver os vazamentos, a corrupção interna na Previdência. Depois, trabalhar com a questão da DRU, a desvinculação das receitas da União. Após ter feito isso, chamar a sociedade civil organizada, as entidades, os sindicatos, as federações, as confederações, para um amplo debate com a sociedade. Só depois, então, ir para a Câmara dos Deputados, ir para o Senado. Não, mas o caminho foi inverso. O caminho foi outro. Goela abaixo, mandou-se uma reforma com uma gordura como eu nunca vi na minha vida, para sacrificar, para assustar a nação brasileira. E não é por aí. Radicalmente contra. E essa história de dizer assim, eu não voto a reforma da maneira que está. Não, eu não voto a reforma de maneira nenhuma. Se voltar para o governo federal, se as coisas se ajustarem, por certo, aí nós vamos estudar com a sociedade civil organizada e as entidades um novo modelo de reforma. Não esta calamidade que está aí. E a sociedade não entende muito bem isso, Ou seja, é ela que está sendo prejudicada acima de tudo. Exatamente, os trabalhadores rurais, o funcionalismo público, os trabalhadores em geral. Imagine bem um trabalhador trabalhar 49 anos para se aposentar, ter que começar aos 16 anos, sendo que na nação brasileira nós não temos nem emprego. Nós temos 12 milhões e meio de desempregados no momento, com carteira assinada, mais ou menos uns 7 milhões e meio que não tinham carteira assinada e que estão desempregados também, e nem na informalidade estão conseguindo trabalhar. Ainda me solta uma reforma dessa para dizer que a culpa do problema do Brasil é a Previdência? Desculpa, é a má gestão da Previdência. É uma outra conversa que faz parte de um todo, como segurança pública, como a corrupção empresarial, como a corrupção mesmo no meio político. Essas coisas todas têm que ser tratadas. Por falar em corrupção, como é que o senhor vê essa atuação da Polícia Federal, a Lava Jato, como é que o senhor vê o envolvimento desses políticos, Como é que é o clima também, em Brasília em relação a tudo isso, É difícil ser político num país com tanta corrupção, deputado? É verdade.
É a velha frase, então não vou falar nada novo. Nós temos que passar o Brasil a limpo. E para passar o Brasil a limpo, nós temos que ter envergadura para isso. Temos que ter musculatura política, musculatura moral para fazermos isso. E hoje estamos falando em Caixa 2, está se falando em Caixa 2, que o Caixa 2 não é problema não. Sou radicalmente contra o Caixa 2, sou pelas 10 medidas contra a corrupção e não podemos, e sou pela Lava Jato. Eu trabalho com o Ministério Público, trabalho com a magistratura, trabalho com o Conselho Nacional do Ministério Público, trabalho com a AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, trabalho com a AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, também com a ANAMATRA, que trabalha com as questões do trabalho. Então nós precisamos resolver essas questões de vez, porque não dá mais para o Brasil continuar dessa maneira. Que haja punição, evidentemente, às vezes um delator joga a farofa no ventilador e cita nomes que às vezes nem tem nada a ver, mas a realidade é que 80% das pessoas que são citadas têm a ver. E o que nós não podemos fazer é continuar omitindo pela Lava Jato, pelo juiz Sérgio Moro, pela Polícia Federal, e o doutor Leandro Daiello, o DG, diretor-geral da Polícia Federal, tem feito um excelente trabalho. Deputado, agora como é que o senhor vê essa situação? Fala-se muito em crise econômica, crise financeira, crise política, a mudança aí de governo, né, com a saída da Dilma, a entrada do vice, o Temer, né? O senhor acha que o país já começou a voltar aos trilhos para que possa superar essas crises? Não, eu penso que não. O país vem com crises econômicas há muito tempo. E a crise econômica dos últimos 13 anos bateu muito forte, porque alguns equívocos aconteceram. A própria ex-presidente reconheceu no exterior agora a questão da desoneração, que não deveria ter feito daquela maneira. A questão também da questão elétrica, quanto dinheiro foi gasto por não termos o aumento na época que precisava para que pudesse ganhar uma eleição. O governo Temer chegou, eu sou sou independente, não votei a 257, não votei a 241, não voto a reforma da Previdência, mas, digamos, o Brasil deu uma ligeira respirada, estava afogado, colocou o nariz, eu posso dizer, a cara para fora da piscina, não a cabeça, para dar uma ligeira respirada, mas tem muito que ser feito ainda e, por certo, esse governo não vai conseguir fazer tudo, não há tempo hábil para isso, há conflitos internos dentro da própria base aliada, há conflitos externos daqueles que se sentiram solapados com a questão do impeachment e não se encontram satisfeitos com esse governo. E o governo ainda manda medidas como a reforma trabalhista, que é necessária, mas não da maneira que está, como a reforma da Previdência Social, uma calamidade pública. Isso gera também uma insatisfação muito grande no povo brasileiro, mas pelo menos podendo respirar um pouco estamos, mas estamos muito aquém de uma realidade que precisamos. O Brasil ainda é colônia, precisa tirar o espírito de colônia, precisa vencer a questão do crime organizado. Temos pelo menos 700 mil apenados, um sistema penitenciário horroroso. Então é preciso mudar essas coisas. O Brasil ainda é colônia de organismos internacionais.